Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificas com os teus mandamentos. Nós temos falado com os nossos telespectadores a respeito da aliança do Eterno. Aliança na qual ele colocaria a sua lei, antes externa, no interior de cada um. Esta é a nova aliança. A nova aliança que apresenta a Yeshua como Mashiach. A nova aliança que não exclui os mandamentos do Eterno, porque os mandamentos do Eterno foram dados para conduzir o seu povo. Nós não podemos perder de vista uma coisa. O povo de Israel sempre foi o povo do Eterno. Quando surgiram os israelitas da nova aliança, daqueles israelitas que creram no Mashiach, que abraçaram a nova aliança do Eterno, essa congregação continuou sendo o povo de Israel. Portanto, continuou tendo os mandamentos do Eterno como referência de santificação, como uma forma de separá-lo dos demais povos da terra. Falamos que Yeshua e Shaul HaShaliach nunca, em momento algum, foram contra a lei do Eterno. Shaul HaShaliach disse: anulamos a Torá pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a Torá, a lei. Rosh Ezra. E Shaul HaShaliach ainda enfatiza e nos diz: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Como pode ter prazer na lei de Deus alguém que supostamente apregoasse contra a guarda da lei? E o próprio Yohanan HaShaliach, o apóstolo João, também nos diz que seremos conhecidos por isto, porque guardamos os mandamentos de Deus. Temos falado, Rosh Hashanah, que a nova aliança nos traz para a guarda dos mandamentos, nos traz para a observância da Torá, a fim de que sejamos santificados. Temos entendido, pelo que nos diz a carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Muito embora a lei não seja para a salvação, uma vez salvos e pertencentes ao povo de Israel, somos motivados pelo Espírito de Deus que hoje habita em nós a guardar a lei. A obediência é o fruto da fé. Exato, exatamente. Um dos frutos do Espírito nos conduzirá à prática dos mandamentos. Há quem diga, Rosh, que Yeshua teria resumido toda a Torá em um só mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sim, ele resumiu o princípio da Torá num só mandamento. Isso não significa que ele substituiu todos os demais mandamentos por esse mandamento ao qual ele falou. Antes de dizer isso, quando perguntaram qual o maior mandamento, ele disse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Aí ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aí eu pergunto: pode alguém amar a Deus, dizer amar a Deus e não cumprir os seus mandamentos? De modo nenhum. Pode alguém amar o próximo e não fazê-lo do modo como a Torá nos ordena que façamos? De nenhum modo. Portanto, a guarda dos mandamentos nos fica e nos continua a manter parte do plano de salvação de Deus. João, escritor do Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, onde ele fala daquela mulher que fugiu para o deserto, que foi protegida pelo Eterno, longe da vista da serpente, no versículo 17 ele diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Uma característica da congregação remanescente é essa: guardar os mandamentos do Eterno. O mesmo
mesmo João nos diz, No capítulo 14 também, nós temos aqui no versículo 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Exatamente. Então, uma característica do povo de Deus, convém até que a gente deixe claro, e eu quero até perguntar para você, eu acho que você poderia explicar para os telespectadores, os mandamentos de Deus são para quem não é israelita? Para os não-judeus? Não. Na verdade, o que a Bíblia nos diz é que os mandamentos foram dados para os filhos de Israel. Para o povo de Israel. Para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão. Mas a pergunta que o telespectador vai fazer imediatamente após ouvir essa afirmação é: como fica então o caso daqueles gentios que se achegaram ao Senhor através de Yeshua e através do pacto da nova aliança? Quanto a estes, telespectador, Shaul Hachalia nos fala em Efésios capítulo 2, tanto no verso 12 quanto no verso 19, que estes já não são mais estrangeiros. Quer dizer, na verdade, os mandamentos do Eterno continuam sendo para o povo de Israel. Exatamente. Agora, os gentios que querem acreditar no Deus de Israel, que querem receber a Yeshua, a Jesus como seu Messias e Salvador, tornam-se israelitas. Ou seja, e tornando-se israelitas, tornando-se israelita, consequentemente, tornam-se praticantes da Torá por mandamento e ordenança de Deus. Deus disse aos filhos de Israel que eles sejam santificados pela guarda dos mandamentos. Portanto, se o indivíduo se achega ao Senhor através da nova aliança, do verdadeiro Messias e Yeshua, ele passa automaticamente a ser foco da obrigação de guardar os mandamentos. Agora, a gente tem falado com os nossos telespectadores aí que Yeshua e os seus apóstolos, eles nunca abandonaram a sua religião judaica, continuaram. Nós temos aí um depoimento que você, telespectador, que talvez tenha na sua casa aí aquele Novo Testamento dos Gideões, ou a Bíblia, tradução fiel da Trinitariana, Ferreira de Almeida, da versão trinitariana, em Atos dos Apóstolos, nós temos uma passagem que prova que o apóstolo Paulo celebrava a festa, não é isso? É verdade. Capítulo 18, verso 21 do livro dos Atos dos Apóstolos, como o Roshai gosta de dizer, os fatos dos apóstolos, né, Rosh? E diz assim: antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei para vós, e partiu de Éfeso. É interessante lembrar que muitas versões extraem esse pedacinho do versículo que diz que me é de todo preciso celebrar a festividade em Jerusalém. Mas essa versão aqui, baseada nos escritos gregos e hebraicos mais originais, vai nos mostrar que o apóstolo Paulo demonstrou o interesse de ir a Jerusalém celebrar aquela determinada festividade, que não diz aqui qual era. Mas fica para nós a seguinte noção: o apóstolo Paulo, como um bom judeu que era, continuou a guardar os mandamentos de Deus, incluindo as festividades. Agora, no capítulo 24 de Atos, no versículo 11, diz assim: pois bem podeis saber que não há mais que 12 dias subi a Jerusalém a adorar. Quer dizer, o que Paulo foi fazer em Jerusalém? Adorar, mas não se adora ao Eterno em qualquer lugar? O que ele foi fazer em Jerusalém? Com toda certeza participar de uma festividade. Agora, é verdade, Rocheza, que o mundo cristão hoje, particularmente o mundo protestante, não aceita mesmo de maneira nenhuma a lei de Deus, que a lei é de Moisés, é do povo de Israel. Parece-me que há um ensinamento que é aceito e bem pregado, e é um tema da lei, não é verdade? É verdade. Inclusive, o que se diz por aí é que quando Yeshua veio anular a lei.
ele veio justamente para tirar, como as pessoas dizem, o peso da lei. Isso porque interpretam que é pesado, né? Que é pesado. Interpretam erroneamente o que o apóstolo Paulo diz, quando fala que ele vem nos levar da condenação da lei. Ou seja, o que significa nos livrar da condenação da lei? Significa dizer que nós éramos culpados por não guardar a lei, e ele veio nos trazer a indulgência, o perdão de nossas transgressões em relação à lei. Não significa que ele veio dizer que agora você podia descumprir a lei à vontade. Quando eu falo que alguém está livre da condenação, vamos supor, se alguém comete um assassinato, e ele então é decidido que ele está livre da condenação do assassinato. Eu estou simplesmente perdoando ele daquilo. Não estou dizendo que o assassinato agora passa a ser liberado, ou coisa desse gênero. E o apóstolo Paulo fala mesmo na sua carta que onde não há lei não há pecado, não há transgressão. Então, se não há lei, não há mais pecado. Mas veja bem uma coisa, um ensinamento que é muito praticado hoje no meio religioso, antes eu quero lembrar você que na apostasia do quarto século, matou o judaísmo daquela congregação. Mas, felizmente, uma parte dessa congregação não se contaminou, e Yeshua fala, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, um remanescente não concordou com aquela apostasia e foi preservado pelo Eterno. Mas aquela outra parte baniu de si todo o judaísmo que tinha desde o primeiro século. Exatamente. Né? Agora, mais tarde, no século XVI, veio a Reforma Protestante, já se despojando também de parte dos ensinamentos que ela havia recebido dessa religião apóstata. Exatamente. Religião apóstata. Ela veio dizendo que tudo aquilo que aquela religião apóstata fazia eram obras para obter salvação. E aí acabou de dar o golpe final no judaísmo, que foi dizer que não existe mais lei, que a lei acabou, que não tem mais nada a ver. Exatamente. Né? No entanto, telespectador, o dízimo faz parte da lei, e o dízimo é defendido. O dízimo está certo, está correto. Nós temos dito aqui que o povo de Israel tem os mandamentos, são 613 mandamentos, e o dízimo está entre estes mandamentos. É para o povo de Israel, o Shabat é para o povo de Israel. Nós somos uma congregação israelita, o Shabat é para nós, o dízimo é para nós, os mandamentos são para nós. Exatamente. Agora, para quem acha que a lei não tem nada a ver mais, por que o dízimo? É engraçado, as pessoas, Roche, utilizam principalmente para a defensoria do dízimo, e ninguém aqui está falando contra o dízimo, muito pelo contrário, nós vamos falar depois, mostrar que o dízimo faz parte da Torá e faz parte da observância da lei que devemos cumprir como povo de Israel. Eles utilizam o texto do profeta Malaquias, né? Até porque evitam utilizar os textos da própria Torá, dos próprios escritos de Moshe, que foi quem originalmente ordenou a observância do dízimo, né? Aliás, dos 3 tipos de dízimo que vamos falar. Mas Malaquias traz o povo à compreensão de que eles devem continuar a dar o dízimo, porque naquele momento em que Malaquias se referia ao povo, um pouco depois da construção do primeiro templo, do segundo templo, que eles não estavam dando, que roubavam a Deus por não dar os dízimos. Só que gostaria de dizer o seguinte, que esse mesmo profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 4 da sua Bíblia, telespectador, na versão da Bíblia Hebraica, capítulo 3, verso 22, diz o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem ordenei em Horebe, que é o nome espiritual do Monte Sinai, estatutos e preceitos para todo Israel. O profeta Malaquias ordena que observe-se e lembrem-se da lei de Moisés, meu servo. Para aqueles que dizem que a lei não é de Deus, que a lei é de Moisés, a lei foi dada através de Moisés por Deus, mas mesmo para aqueles que dizem que a lei é de Moisés, Deus fala, lembrai-vos da lei de meu servo Moisés, no livro de Malaquias. Mas parece que esse texto passa despercebido pelas pessoas. O que interessa é mais a questão do dízimo. Exatamente. Né? E os restantes dos mandamentos ficam em segundo plano.
Exatamente. Agora você veja bem, nós falamos e insistimos. O Eterno concedeu o Espírito Santo ao seu povo no dia de Shavuot, de Pentecostes, para que o seu povo, os israelitas da nova aliança, o povo da nova aliança, o povo que cria em Yeshua, em Jesus, pudesse agora guardar de coração a sua lei e os seus mandamentos. O Espírito Santo foi dado para isso. A obra do Espírito Santo no coração do povo era essa, era infundir os mandamentos do Eterno. Né? Exatamente. E não é só o dízimo faz parte desses mandamentos. Exatamente. Né? Mas nós vamos ver agora, na continuidade do nosso programa, que haviam 3 tipos de dízimos. Não é? Exato. E a finalidade de cada um desses dízimos. Voltamos daqui a pouco.